Olá, queridos casais! Quero falar com vocês hoje sobre algumas regras e eu quero me basear no livro do Dr. Augusto Cury, Regras de Ouro para os Casais Saudáveis. Esse livro é de 2014, mas ele é super atual e interessante. A primeira regra, ninguém muda ninguém. Eu ouço muito dos casais assim, não, eu não aguento mais falar, eu tô indo embora porque eu já tentei. Já pedi para ele mudar ou para ela mudar e ele não muda, ela não muda. Entenda isso. Ninguém muda ninguém. Você forma uma criança que está crescendo. Personalidade, mas adulto, velho, que já chegou que veio da educação dele, com os pais que ele teve. Não. Ele só vai mudar se ele entender que precisa mudar. Pelo contrário, nós temos até o poder de piorar os outros tentando mudá-los, né? O desenvolvimento de inteligências e habilidades socioemocional é super importante. Primeiro, a pessoa precisa se conhecer. Qual é e o que é que levou vocês ao desentendimento? O outro, por que você quer mudar o outro? Quando você casou com ele, você conhecia os comportamentos, conhecia as atitudes. Ah, mas ele mudou ou ela mudou. Mudou em função da própria relação. Então, se o outro mudou, eu mudo também. É claro que eu não vou mudar em função do outro, mas em função do casamento eu preciso me adaptar. E aí preciso ver qual é o melhor caminho, certo? Então, isso é importante. Casais inteligentes, eles não amam com sentimento ardente, não. Porque amor e ódio é uma coisa que anda muito junto, anda muito próximo. Atração e distanciamento e repulsão também, né? Mas o que é um amor inteligente? Um amor inteligente é um amor que entende as necessidades que tem um casamento, né? O que nós temos que ter de responsabilidade. Tem pessoas que casam pensando só no prazer. Não, gente, casamento é lugar de muita responsabilidade, né? E alguns chamam de prisão. Eu não acho isso. Não, você tem que fazer essa relação ser boa. Tem que passar, resolver os problemas, resolver os conflitos para que ela seja uma relação agradável. Mas a pessoa que casa com aquele amor ardente, achando que aquilo vai sustentar, não, vai acabar. Vai acabar porque acaba. A dificuldade, o dia a dia, a rotina, as responsabilidades, elas têm o poder de abafar toda aquela paixão, todo aquele amor ardente. Então a gente precisa de quê? Precisa de inteligência. Aí é um amor que cuida, é um amor que ouve, é um amor que às vezes não busca seu interesse, mas também o do outro, né? É um amor que perdoa. Esse é um amor inteligente, não um amor ardente. Muitas vezes perdoar e muitas vezes dar lugar para o outro não é uma coisa fácil numa relação. Mas você sabe que naquele momento o espaço é do outro e você precisa recuar um pouquinho, né? Para depois você ganhar lá na frente. Então esse movimento num casamento ele é muito importante. É isso que ao invés do amor ardente, é um amor inteligente, tá? É um amor que analisa, é um amor que vê por que nós chegamos aqui, por que estamos fazendo assim. Por exemplo, muitos casais se separam na hora da crise. Na hora da crise era hora de de abusar do amor inteligente. Para quê? Para resolver a crise. Porque crise se resolve com diálogo, com conversa, botando as cartas na mesa, dizendo o que magoou, mas também mostrando as virtudes e as qualidades do outro. Os casais têm a tendência de, na hora do conflito, eles jogarem fora tudo de bom que o outro já teve, já conviveu e já viveu com você. Não faça isso. Avalie. Eu sempre faço com os casais que querem se separar uma lista de perdas e ganhos. Por quê? Se a sua lista de ganhos no casamento até aquele momento da crise é bem maior ou mais alta do que a lista de perdas, seu casamento não precisa acabar. Você tem que ajustar. Você tem que fazer coisas que precisam ser feitas para dali para frente superar a crise e viver legal, viver bem. Isso é um amor inteligente, tá? Ele é diferente de amor ardente. Então, não tente mudar ninguém, essa é a primeira regra.
Seu cônjuge não mudará porque você o corrigiu. Aí você acaba entrando naquele lugar de pai e de mãe, sabe? Eu já te falei, eu já falei. Isso é coisa de pai e mãe. Marido e mulher não conversa dessa forma, tá? Então você usa essa estratégia muitas vezes de aumentar o tom de voz, né? De ser ríspido, de ser grosseiro, de dar sermão quando é contrariado, né? As mesmas ameaças, as mesmas palavras. Isso não vai mudar seu companheiro, sua companheira, não vai, não vai. Passar sermão faz com que o ambiente se torne hostil, né? E a mente de quem está ouvindo fecha. Muitas vezes nós precisamos abrir o diálogo para a pessoa. Por que você está agindo dessa forma? O que está acontecendo? Fala para mim. Isso é diferente. Eu já falei para você, você precisa mudar isso, você não pode fazer desse jeito. Isso não adianta, né? Então, críticas excessivas é outra coisa que não ajuda, né? Palavras que ferem com excesso, machucam, inibem, asfixiam, né? E a Bíblia vai dizer em Provérbios 18, a Bíblia diz, vocês sabem que eu tenho esse vício de linguagem, né? Já fui até corrigida por pessoas no Instagram. Eu sei que a Bíblia diz, mas é um vício de linguagem que eu arrumei. A Bíblia diz, Provérbios 18, 12 e 18, há alguns que as palavras são como pontas de espada, mas a língua do sábio é saúde. Ai, ponta de espada, o que faz? Terrível. Dói demais. Então, não tente mudar, não passe sermão, não faça críticas excessivas, que não vai ajudar. Outra coisa, comparação. Tem o poder de diminuir e de constranger as pessoas com as quais convivemos, né? Comparar sem reconhecer as habilidades da pessoa que erra ou tropeça produz um sentimento de incapacidade, não de garra ou de mudança. Seu cônjuge é um indivíduo único na face da terra. Não tem outro igual a ele. Então não compare, né? Quantas coisas essa pessoa que convive com você já fez certo? Quantas? Reconheça isso. É uma regra até mesmo do Augusto Cury, ele fala isso. Sempre quando você tiver que corrigir alguém, antes de corrigir ou de mostrar o erro, mostre os acertos. Mostre o que ela já fez certo. Mostre quantas vezes ela já acertou, se é um funcionário seu, ou até mesmo um filho. Mostre o quanto ele já acertou. Mas aí diga, olha, mas isso aqui não tá legal. Isso aqui você não fez bem. E como você já acertou tanto anteriormente, então acho que você pode acertar isso aqui. Isso funciona muito para a pessoa, porque você tira aquele sentimento ruim, você tira aquele sentimento de acusatório, aquele dedo em riste, né? Aquele dedo apontado. Outra regra que casais não podem usar e não vai resolver: chantagens e punições. Maridos que exploram as esposas, né? Esposas que cometem crimes emocionais com o marido, namorado e até com os filhos, né? O Dr. Augusto Cury chama de contraventores emocionais. Não explore. Amor, afeto, bondade. O que tem de valor nisso é que isso não é comprado, não é exigido, ele só tem valor quando é passado, é dado de uma forma livre e espontânea. Então, chantagem não vale, punição não adianta. Tem pessoas que punem quebrando o cartão, tirando o cartão, diminuindo a parte financeira, quando o poder dele ou dela é a finança, né? Às vezes a mulher tem mais o poder emocional, ela fica quieta, fica calada, responde respostas monossilábicas. Isso é terrível num casamento, né? Cada um sabe como pune o outro, então não faça isso porque isso não vai ajudar, não vai melhorar. As chantagens podem ser emburramento ou corte do diálogo, né? Manipulações financeiras, reações explosivas. Tem pessoas que a forma dele calar o outro é ele explodindo. Ele não consegue tabular um diálogo, uma conversa sensata. Então, uma forma que ele usa de calar e bloquear o outro quando quer conversar ou quando quer resolver um conflito é explodindo. Aí, quando explode, o outro não gosta da explosão, aí fica quieto, né? Então, jogar os filhos contra o outro, no caso de pais que já se separaram, ou até mesmo dentro de casa, não só pais que se separaram. Há pais que pegam um filho como
o seu confidente, aquele que dá a bengala emocional dele para ele confiar aquilo que fala ou ficar contra o outro cônjuge, né? E isso gera esse conflito na família e no relacionamento. Então, não faça isso, não use isso. Todos nós detestamos viver sobre um ditador, né? Mas muitos são ditadores com o cônjuge, com o filho, com parentes, e isso atrapalha muito as relações. O diálogo inteligente e generoso é insubstituível. Como é que você dialoga? É pobre ou é rico o seu diálogo, né? Você já deu a oportunidade de ouvir o seu companheiro, a sua companheira? Você dá a oportunidade dele falar? Você tem uma escuta que realmente consegue escutar? Uma das coisas mais difíceis entre casal, principalmente quando está tomado pela emoção da raiva, da discussão e da briga, é não ouvir o outro. Quando o outro começa a falar, você já tem um discurso pronto de como dar réplica. Mas o diálogo supõe ser um bom ouvinte. Está implícito. Dialogar significa falar, mas também ouvir, esperar que o outro termine o raciocínio e discorra bem sobre o sentimento que ele tem, ou o motivo pelo qual aconteceu o que está acontecendo. Isso é fundamental. Então são regras maravilhosas para você levar um casamento saudável. Seu casamento não é perfeito, você não é perfeito, mas quando há esses comportamentos, você desenvolve uma relação saudável, tá ok? Então passe aí esse vídeo para alguns casais, para pessoas que você conhece. Deus abençoe seu casamento. Seu casamento é mais do que um contrato, tá? O casamento do cristão é uma aliança. Aliança é um compromisso irrevogável. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te ajude a colocar em prática essas regras que são preciosas.